Oi, pessoal. Meu nome é Rogério Leme, sou CEO e fundador da Leme Consultoria e autor de diversos livros sobre gestão de pessoas, competências e estratégia empresarial. Hoje nós vamos falar sobre produtividade e gestão do desempenho no trabalho híbrido e remoto. A importância e relevância desse tema acontece porque, antes da pandemia, nós tivemos, digamos, vários ataques ao processo de avaliação, dizendo que a avaliação ia acabar, que era o fim da curva forçada, da calibragem, que o feedback não, o foco deveria ser feed forward, né? Enfim, ao mesmo tempo que esses ataques vinham acontecendo, muitas empresas queriam fazer 2, 3, às vezes até 4 avaliações por ano, né? Para querer, né, fortalecer o processo de feedback. E outras críticas dizendo que a avaliação só vê o passado, então que ela não serve. Durante a pandemia, aí nós ficamos, digamos, estagnados. Muitas empresas deixaram até mesmo de fazer a avaliação. Eu consigo até compreender essa situação, porque todos fomos pegos de surpresa e não sabíamos exatamente o que fazer, né? Então foi uma mudança muito rápida, muito radical. E agora, com o final da pandemia, entre aspas, né? Muitas empresas aí retornando ao trabalho presencial, mas várias empresas no formato remoto ou adotando, em definitivo, o formato híbrido. E aí ficam os pontos, né? O que a gente precisa ajustar na avaliação? O que ela serve, não serve? Como que deve ser? Quais são os mitos e verdades sobre as mudanças e o ajuste que a gente precisa fazer, né, na avaliação? O primeiro ponto que eu considero relevante para a gente ter uma reflexão é o seguinte: quais são, de fato, as dores? O que o mercado tem? O que as empresas sentem de dores, de dificuldades, digamos assim, do processo de avaliação de competências e de desempenho de uma forma geral? Eu traria como a principal a gestão do desempenho das equipes remotas, né? E também no formato híbrido. Como que você faz para avaliar? Será que os pesos, né, isso continua tendo a mesma importância ou relevância? Será que a gente pode abandonar isso ou não? Agora, existem outras dores que são clássicas, que são tradicionais, né? Como que eu faço para acompanhar o gestor, né, o colaborador, sua evolução? Se no presencial já era difícil, muitas vezes, o gestor se dedicar para isso, a dificuldade de dar feedback, de receber feedback, avaliar, né, em vários momentos, será que a gente tem que focar, será que a parte comportamental, a avaliação comportamental, ela continua com o mesmo peso no formato presencial para o híbrido ou remoto? Enfim, esses pontos, essas dores, elas precisam ser consideradas. Mas o ponto que eu também gostaria de trazer, outro ponto que eu também gostaria de trazer aqui, é a gente entender as diferenças dos instrumentos de avaliação de competências, avaliação de desempenho e avaliação de resultados. Por que eu gostaria de trazer esse destaque, esse holofote? Acontece o seguinte: a maioria das empresas possui um método, um modelo de avaliação que ele é estritamente comportamental. Agora veja, avaliação de competências não é avaliação de desempenho e não é avaliação de resultados. São questões complementares, mas são distintas entre si. E entender a diferença entre elas é fundamental para que a gente possa responder à pergunta que é: qual a melhor forma de conduzir esse processo na sua empresa? Quando nós falamos de competência, nós estamos falando de matéria-prima, então nós estamos falando de competências técnicas e comportamentais. Vamos associar isso a um time de futebol. Eu posso ter um time com jogadores cheio de craques. Eles têm ou não competência. Quando eles vão para uma partida, então quando eles vão para um jogo, eles estão jogando aquele jogo, e aí nós temos condições de avaliar o desempenho desse time. Então o desempenho é a maneira que aquele time está jogando, executando suas atividades, aquilo que foi combinado. E quando a gente apura o resultado, é o placar. Então a avaliação de resultado é o placar.
ganhou ou não ganhou o jogo. Por quê? Eu posso ter um time com jogadores ótimos, que jogou uma partida ruim e que ganhou o jogo. Ou quantas outras combinações nós podemos ter isso? E aí entra o ponto, que é fundamental. Quando nós estamos trabalhando, né, quando nós estamos no formato híbrido, né, ou no remoto, claro que a parte comportamental ela é importante, mas nós temos que não olhar apenas as competências, mas a gente precisa ir para os outros processos, analisar o desempenho e principalmente as entregas, os resultados. Isso é fundamental para a gente ter um processo não de avaliação, mas um processo de gestão do desempenho. Mais um ponto para a gente trazer aqui para a nossa conversa, para a nossa reflexão, eu queria trazer aqui o destaque de uma matéria que foi publicada recentemente, né, pelo Valor Econômico, que tinha ali a entrevista com a diretora de Pessoas e Organização da Siemens, falando que a avaliação de desempenho para o formato híbrido tinha sido abolida, ou foi abolida, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui de alguns trechos aqui dessa entrevista para trazer algumas reflexões. Então, na entrevista, ela explica que com o tempo o peso dessas avaliações ou dessas classificações diminuiu, né? E aí, abre aspas, as pessoas são únicas e não devem ser analisadas pela mesma régua. Com isso, as notas foram eliminadas, né, das avaliações. Veja, vamos trazer algumas ponderações sobre isso. Primeiro, sim, as pessoas são únicas, mas se nós não tivermos uma forma sistematizada de fazer um processo de avaliação, de mensuração de resultados, de entregas, e também da parte comportamental dessas pessoas, a gente está indo para um processo mais subjetivo. O problema não é a subjetividade, o problema é qual é o grau de maturidade e todo o caminho que a sua empresa percorreu para conseguir trabalhar com um processo mais subjetivo de avaliação. Então, veja, não estou fazendo nenhuma crítica ao modelo que a Siemens está adotando, ou que adotou, ou que outras empresas queiram adotar. O alerta que eu estou fazendo aqui é apenas o seguinte: ok, eu não vou ter mais um processo de avaliação. Qual é o grau de a subjetividade vai aumentar? Qual é o grau de maturidade que a nossa empresa está para trabalhar com esta subjetividade? Será que nós estamos maduros para tal? Será que nós temos esta consciência, esta cultura já desenvolvida na nossa empresa? Então, esse é um ponto fundamental. Abre aspas, voltando à entrevista, abre aspas, nosso modelo de avaliação de performance caiu. Hoje nós não temos nenhuma métrica. Bom, aí eu vejo um certo problema. Por quê? Quando você não tem, mais uma vez, um problema dentro da cultura aqui para a gente trazer essa reflexão. Se você não tem um formato sistematizado, você aumenta a subjetividade. E não ter uma métrica é ruim, porque tudo dentro de uma organização precisa ter uma métrica. Você não investiria, por exemplo, numa empresa, numa ação de bolsa, enfim, alguma coisa assim, você não faria um investimento numa empresa se você não tiver a certeza da evolução dessa organização. Então, nós precisamos sim ter métricas e, inclusive, dentro de um processo de avaliação para a gente reduzir a subjetividade. Senão é preciso aumentar o nível de maturidade. E esse aqui é o ponto. E a avaliação em si, eu vejo ela sendo extremamente importante. Por quê? Gente, uma vez por ano, pelo menos, a gente precisa fazer um check-up, né, de saúde. Eu preciso saber se minha saúde está em ordem ou não. E aí eu vou lá, faço o exame de sangue e vejo como está. Só que o problema todo é ver a avaliação apenas como um processo pro forma, como uma mera burocracia. Por quê? Não adianta nada eu fazer o exame de sangue e, ao ter o resultado, eu não montar um plano de ação para esse processo, para ter a evolução. Eu não acompanhar o processo, a evolução. Então, o problema não é a avaliação, mas sim a falta de gestão do desempenho, papel fundamental
de líder, né, e dos liderados, né? Então, de todas as pessoas. Então, vamos lá. Mais uma vez lá, entre aspas, a substituição da avaliação, então do instrumento de avaliação, se deu por ações como a Growth Talks, né, que são as conversas de crescimento, que podem acontecer durante todo o ano. São direcionadas para temas como aprendizagem, feedback, alinhamento de carreira e reconhecimento. E são on time, ou seja, na hora. Gente, isto não é avaliação, isto é gestão do desempenho, que é fundamental. Mas o fato de não ter o fato de ter a avaliação de desempenho, eu entendo que nós precisamos ter referências. Agora, o ponto todo é quais devem ser as referências no mundo que nós vivemos hoje, né? Na realidade, na velocidade. Nós não podemos ter aqueles formulários extensos, extremamente detalhistas. Eu me recordo quando eu lancei meu primeiro livro em 2005, a gente trabalhava com formulários com 100 questões. Embora a gente já utilizava uma técnica no nosso sistema, que nós temos um sistema de gestão de desempenho que se chama um formulário invertido, né? A técnica do formulário invertido, permitindo que a avaliação fosse extremamente mais rápida, como é até hoje. Só que mesmo assim, a exigência, o nível de maturidade muda das empresas. Então eu não posso ter mais aqueles formulários extremamente longos, ao mesmo tempo que eu não posso fazer um formulário extremamente amplo com uma única pergunta, porque nós não vamos identificar qual é a necessidade de desenvolvimento daquela pessoa. Então, é aí onde está o ponto do nível de maturidade, então, da organização. Então, aquilo que a gente precisa analisar, né? Vamos lá, mais um ponto aqui sobre a entrevista. Não há mais observações feitas sobre algo que aconteceu há 6 meses atrás. Então, mais uma vez lá o pessoal fazendo esse comentário. Gente, a avaliação, ela também sofre algumas críticas, falando que a avaliação vê o passado. Mas é importante analisar o passado e aprender com o passado para a gente ter o futuro. E ter um caminho melhor para o futuro. Por isso que eu preciso da gestão do desempenho, mas também da avaliação. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui para a gente refletir. E quando eu falo assim, do passado, veja, o problema é a gente fazer a avaliação e dar uma nota para o colaborador daquilo que aconteceu há um ano atrás. Aquilo que aconteceu há um ano atrás é importante, mas o que a gente tem que analisar e ponderar no instrumento de avaliação? O quanto que ele evoluiu e está evoluindo, né? O quanto que o problema não é errar, o problema é persistir no erro, né? Então, se eu errei, se eu cometi uma falha, por exemplo, ou se eu tive um acerto, também é fundamental, né? Mas vamos pegar pelo ponto aí que é mais gritante das pessoas aí, porque falhou, mas o quanto que eu estou acertando, o quanto que eu estou me desenvolvendo. Então, esse é um ponto que eu não vou ficar olhando só o passado, mas trazer justamente para essas conversas, conversas de crescimento, como citado na matéria, que são extremamente importantes, mas que fazem, na realidade, parte da gestão do desempenho. E o último ponto que eu queria trazer aqui sobre a entrevista, né, que diz o seguinte, que para garantir o impulso na carreira das equipes, na nova fase foi investido 1,8 milhão em capacitação no ano fiscal de 2021. Além disso, durante uma entrevista que eu tive também a oportunidade de assistir no Valor Econômico, né, justamente com a diretora lá da Siemens, ela comentava das ações que a Siemens fez durante todo o processo de pandemia, colocando computadores, notebooks, na realidade, para todos os seus colaboradores, se preocupando com ergonomia, lá na casa do colaborador, mesa, 2 monitores, enfim, um investimento dessa forma. E aí eu pergunto, a sua empresa, ela está também no mesmo grau de maturidade da empresa citada aqui? Então, no caso da Siemens, com todas essas ações, com todo esse formato, para a gente poder tomar uma decisão como essa? Então, esses são pontos fundamentais que devem ser analisados para esta tomada de decisão. Vamos lá.
A pergunta toda é: o que mudar, então, de fato, na avaliação de desempenho e da equipe, né, com esse formato no remoto? Como fazer que isto impacte na produtividade? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente, então, colocar um caminho, né, para vocês. Não é uma receita de bolo, mas para a gente poder ter um direcionamento. Então, um ponto que eu acho que é fundamental, né, e que a gente vem implementando isso nas empresas que nós executamos aí, que nós atendemos, é mudar a mentalidade. Que o foco não pode ser a avaliação, o foco precisa ser a gestão do desempenho. Isto é o primeiro ponto. Eu tenho que mudar o mindset. E nesse ajuste de mindset, quando nós estamos no trabalho remoto, não é que comportamento não é importante, mas o impacto do comportamento ele é menor no remoto do que no presencial. Por quê? Porque eu não estou ali trabalhando obrigatoriamente em equipe ali, no mesmo ambiente. Então tem questões que a gente não consegue até mesmo observar à distância. O que nós precisamos ter é o aumento da presença emocional. Isso é um ponto fundamental, é o grande desafio que nós temos. Por quê? Eu preciso acompanhar, eu preciso ter essa referência, eu preciso focar mais nas entregas que estão sendo realizadas. E quando eu falo dessa presença emocional, é observar as entregas, a qualidade que essas entregas estão ocorrendo e ficar atento, por quê? Porque uma entrega não sendo realizada a contento pode ser por alguma questão técnica, comportamental, de entendimento da importância para que aquele desempenho ocorra, ou por um rompimento de uma presença emocional. Presença emocional, aquele papo que a gente tem, que nós temos aqui uma vida extremamente ocupada, e aí a gente acaba ficando menos tempo com os nossos filhos, mas o importante é o tempo que a gente tem com eles de estar presente, né? A mesma coisa, a gente traz esse princípio, esse pensamento para o trabalho híbrido ou remoto. Mas, aquele ponto, não adianta eu pegar o meu formulário tradicional de avaliação comportamental e querer aplicar no formato remoto. Não vai funcionar, vai ficar desconectado. E aí onde entra um grande problema. Olhe para o seu instrumento de avaliação. Será que o seu instrumento de avaliação não é um instrumento essencialmente comportamental? E se o seu instrumento for essencialmente comportamental, você precisa mudar. Por quê? Senão você não vai ter nem avaliação e nem uma gestão de produtividade de forma adequada. Você precisa ter, na realidade, um framework, né? Uma estrutura de um modelo de avaliação. Eu desenvolvi esse framework em 2006, quando eu publiquei o meu segundo livro, chamado Avaliação de Desempenho com Foco em Competências, que está pautado em competência, que esse framework ele tem lá competência técnica, competência comportamental, metas, resultados e a qualidade que as pessoas executam suas responsabilidades, ou seja, as suas atribuições. Mas nesse cenário remoto, né, ou de times remotos híbridos, e também nessa retomada do presencial, vem tornando cada vez mais importante aí um processo de avaliação das core competências, ou das competências de negócio. O que acontece é o seguinte, vamos traduzir aqui e tentar explicar um pouquinho o que seriam as core competências ou competências de negócio. São as competências que são fundamentais para a sustentação do negócio. Né? Então nós não estamos, entre aspas, pensando em pessoas, mas nós estamos pensando naquilo que as pessoas precisam ter, demonstrar, a forma delas executar. Então nós estamos falando até de atribuições para sustentar o negócio. Por exemplo, a minha empresa ela tem uma competência de negócio que é fundamental, que é a gestão de projetos.
Mas não adianta eu analisar, por exemplo, lá no Renan, que é o nosso CSO, lá da parte de consultoria, né, que a gente executa, se ele tem ou não conhecimento ou qual é o nível de proficiência que ele está em gestão de projetos. Isso não vai resolver. O que eu preciso saber é quais são as atribuições, o que ele precisa fazer dentro desta e de outras competências de negócio, de sustentação, que vão garantir. Por quê? Não é apenas meta. Meta é importante, mas até para atingir uma meta de um resultado positivo, eu posso não fazer um investimento e não dar sustentação ao negócio. Então, as competências de negócio, não quer dizer que metas não sejam importantes, são fundamentais, mas muitas vezes somente a meta não basta para eu mensurar, né, esta entrega, né, e essa sustentação, os pilares de sustentação da organização. Então, isso é fundamental. Então, nós temos 5 pontos aqui dentro desse framework: competência técnica, comportamental, resultados, responsabilidades e core competências, ou competências de negócio. E aí o detalhe é, qual eu vou aplicar? As 5? Não. Depende do grau de maturidade da sua organização. Depende do nível hierárquico. Você não vai avaliar num diretor competência técnica, né? Então, mas o diretor, as atribuições do diretor. Bom, para ele ser diretor, para ele ser um gestor ali da área, ele tem que cuidar do orçamento. Quem mandou, né, ser gestor daquela área? É quase que uma obrigação, natural que ele tenha que fazer uma questão dessa. A pergunta é, o que ele está fazendo para garantir a sustentação do negócio da organização, das competências de negócio? Então, esse é um ponto fundamental. Então, a gente pode ter, na realidade, uma mescla de opções. Eu posso ter uma avaliação de metas e core competências. Eu posso ter uma parte comportamental, mais as competências de negócio, mais metas. A gente pode ter somente core competências e metas, até mesmo sem a comportamental. Olha que coisa que eu estou falando, é uma quebra de paradigma isso. Não que comportamento, não, a parte de comportamento não seja importante, claro que é. Mas o que acontece? Eu posso aplicar uma avaliação comportamental caso eu tenha um problema com um colaborador que eu estou tentando ali, já pela gestão do desempenho, já pela avaliação que eu estou fazendo lá das competências de negócio, e ele não está evoluindo. E aí eu posso utilizar uma ferramenta de avaliação como um diagnóstico, como de forma pontual, assim como a gente aplica outras ferramentas, como um DISC, né? Enfim, uma ferramenta mais específica, né? Então, eu posso ter até mesmo um processo de gestão do desempenho, mesmo sem uma avaliação comportamental, desde que eu tenha a gestão do desempenho, a aproximação e esta mensuração das competências, de quanto que eu estou contribuindo, que seria a avaliação pelas competências de negócio ou core competências. Esses são pontos fundamentais. E aí vamos entender alguns pontos aí que as pessoas acabam trazendo aí, questionando e tal. A avaliação tem que acabar? Respondendo diretamente, no meu entendimento, não. O que ela precisa é se adaptar. A gente tem que tomar cuidado com determinadas modas. Por quê? Se uma empresa, como referência Siemens, e como eu estou falando, como eu já comentei e ratifico aqui, não estou dizendo que a decisão deles foi certa ou foi errada. O tempo dirá. O que tem é um preparo que eles fizeram muito bem feito, que não é um papel assim que você faz em 1 ano, 2 anos, é um caminho que certamente já foi fomentado ali durante vários anos por uma cultura, por um aumento de maturidade da organização
que tem condições de trabalhar com nível de subjetividade maior, né? Então, a avaliação, de uma forma geral, ela não tem que acabar, ela precisa se adaptar. Agora, eu também não posso ficar com aquela história que a avaliação ela é importante só para o desenvolvimento. Foi-se o tempo. Eu preciso ter a gestão do desempenho, onde eu preciso sim focar o desenvolvimento das pessoas, mas é fundamental focar as entregas, né? Tá, então eu vou fazer 2 ou 3 ciclos de avaliação por ano. Não adianta fazer 2 ou 3 ciclos por ano. Não é o objetivo. Não é assim que você vai desenvolver a cultura da gestão do desempenho. Para você desenvolver a cultura da gestão do desempenho, o que é importante? O que é fundamental? Você aproximar líder e liderado. Sabe aquela história que eu falei da presença, né, emocional? Os times precisam se sentir parte, eles precisam ter esta conexão, mesmo que remoto. E a forma de você fazer isso é você ter rituais dentro da sua empresa. Então é importante você ter rituais com o seu time. Esses rituais é que vão fomentar esta cultura, né? E quando você tem a conversa, né, de feedback, que as pessoas falam feedback um para um, né, one to one, feedback, feed forward. Gente, vamos falar uma coisa? Quando que o feedback não foi one to one, né? Sempre foi. Quando que no processo do feedback você está olhando só o passado e não está vendo o futuro? A não ser que você esteja dando bronca, mas isso não é exatamente feedback. Aí é uma concepção errônea de feedback. O foco do feedback é desenvolver a pessoa. Então, aumente os momentos para conversar sobre desempenho, né? Para olhar como está a evolução das entregas, né? Crie essa cultura. Pelo menos uma vez por mês seria fundamental líder liderado sentar e falar assim: como que estão suas entregas? Como que estão as suas metas? Olha, estou observando tais questões no seu desempenho, né? Lembra do competência, desempenho e resultado? E você faz esse processo. Agora, por que de uma vez ao ano? Porque é o check-up anual, né? E mesmo na saúde, quando a gente faz lá o check-up anual, fiz lá o check-up e tal, e um mês depois estou sentindo uma dorzinha, eu não vou esperar um ano, eu já vou aplicar ali o que está acontecendo, já posso fazer até um outro exame, eu posso até ter uma outra conversa ou aplicar até um outro instrumento se for necessário, mas isso é fundamental. Gente, feedback, feed forward, feedback um para um, isso são nomenclaturas que o mercado vem colocando, mas que na essência todos, sem exceção, tem como ter esta aproximação. Em síntese, o que eu gostaria aqui de fechar aqui para a gente trazer essas reflexões o problema da avaliação não é ela ser, ela ser aplicada, ser executada. O problema é dela ser apenas uma avaliação e não uma gestão de desempenho. A questão não está na avaliação, mas no mindset, na forma, na cultura da aplicação da sua empresa, né? Esse problema, ele se caracteriza, e aí agora eu vou dar uma cutucadinha, uma espetadinha no pessoal de RH. Por quê? Porque a avaliação, ela é tratada como uma ferramenta que o RH tem que executar. E esse é um equívoco. A avaliação, ela vai continuar sendo uma avaliação se isso estiver de posse do RH, mas ela será uma gestão do desempenho se o gestor tiver acesso, não à avaliação, mas a um instrumento que permita ele acessar um portal com dois ou três cliques, ter todas as informações da sua equipe, de cada colaborador, das metas, dos comportamentos, dos pontos fortes, dos pontos a serem desenvolvidos por cada membro da equipe. Enfim, isto é uma metodologia de trabalho que, infelizmente, muitos sistemas de gestão de pessoas ainda insistem em ter um instrumento de avaliação.
Então, você não pode ter um instrumento de avaliação. Você precisa ter um instrumento de gestão de pessoas e que não seja do RH, que seja do gestor. É uma ferramenta para apoiá-lo, para desenvolvê-lo. Isso vai te ajudar. Outro ponto, a importância da presença emocional, né? Isso é fundamental. E trazer uma cultura de responsabilidade e de desenvolvimento, onde a área de gestão de pessoas precisa fomentar que o colaborador ele tem que ser protagonista da sua aprendizagem. Mas, por outro lado, é fundamental a gestão de pessoas estruturar um caminho, trazer onde ele busca essas informações. Então, a gente tem uma importância, né? Aumenta aí a importância das trilhas de aprendizagem, né? Mas não aquelas trilhas que são como muitos sistemas têm, você entra lá no módulo 1, vai para o módulo 2, aí vai para o módulo 3, os itinerários formativos. São importantes também, mas eu preciso ter uma base, a gente precisa mudar o mindset, onde a pessoa ela precisa, né? Por exemplo, eu não sei fazer a movimentação de um patrimônio, eu não tenho que ir lá no treinamento fazer um curso que eu vou ficar 2, 3 horas ali fazendo um curso de gestão de patrimônio, 2 ou 3 horas se for remoto, porque se for presencial são 8 ou 16 horas. Eu preciso simplesmente ter uma plataforma onde eu vou lá e consulto a informação que eu preciso, que seria a aprendizagem em formato de pílulas. Mas aí você está fechando o olho para o restante? Não, você está focando naquilo que é crucialmente importante e depois você pode ter uma preparação dessa pessoa, né? Este é o papel do RH nesse desafio, né, da gente aumentar a produtividade, ter equipes aí com maior produtividade, maior eficiência e a gestão de desempenho dessas equipes, seja no presencial, seja no remoto ou no formato híbrido. Então era isso que eu queria aqui compartilhar com vocês. Se vocês quiserem debater um pouco mais, pode me seguir nas redes sociais, Rogério Leme Oficial, nas redes sociais e também da Leme Consultoria, né? Então, Leme Consultoria Oficial e da nossa empresa ali, aquilo que vocês precisarem, nós estaremos sempre à disposição para trazer a nossa experiência aí para fazer você fazer diferente e atingir resultados importantes. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.